Olá, não está nada de errado com o vosso leitor de vídeo. Isto foi só uma forma que arranjei de vos mostrar qual seria a perspectiva de uma impressora equipada com HyperFFF se observasse uma impressora normalinha. E é isto. Olá novamente, agora num ritmo um pouco mais humano, e obrigado por estarem a ver este vídeo, onde vos vou falar um pouco sobre o HyperFFF. É um upgrade em kit que lançado no final do ano passado, 2022, e que vem mudar completamente aquilo que se entende por velocidade média da impressão 3D nesta tecnologia FFF ou FDM. Chama-se então HyperFFF, é um kit que a Razer lançou e que permite aqui velocidades até 4 vezes superiores, ou seja, a impressão de peças num quarto do tempo. É algo que desde que começámos aqui o ponto Z temos ouvido clientes de certa forma a queixarem-se da velocidade da impressão nesta tecnologia, que era algo que ainda tinha muito que evoluir e pronto, isto já desde alguns anos atrás. Mas agora, e de um momento para o outro, nós não duplicamos a velocidade, nós não triplicamos, nós praticamente quadruplicamos a velocidade. Então é mesmo algo que veio revolucionar, já deu muito que falar por aí, este kit. É o kit que vem disponível tanto para este modelo Pro 3 como para o modelo Pro 3 Plus, que é basicamente o mesmo equipamento, mas com mais volume de impressão. Mas antes, se calhar, de aprofundar mais sobre o HyperFFF, convém apresentar-vos esta máquina, porque ainda não o fiz. A Razer Pro 3 é, de facto, uma Razer Pro 2 melhorada, um upgrade. Nós conseguimos ver que, a nível estético, existe mesmo muito poucas mudanças. Mas a nível funcional, o que a Razer 3D fez foi pegar numa máquina que já tinha dado tantas provas no mercado e pelo mundo de robustez e fiabilidade. Então não redesenhou, não é uma máquina totalmente nova, é sim um melhoramento daquilo que já era bom. Vou fazer um resumo das características que acho essenciais, se não me perder aqui a falar de todas, enquanto ela imprime aqui e abana a mesa onde está. Temos uma máquina, tal como na Razer Pro 2, uma máquina com a câmara totalmente fechada, que nos permite a impressão de materiais mais técnicos, pela estabilidade térmica no interior da impressora. Trata-se de uma câmara que não tem aquecimento ativo, ou seja, toda a câmara é aquecida pela plataforma. Aproveito para dizer que a plataforma, no caso da Pro 3, atinge os 120 graus, ou seja, permite-nos imprimir com uma série de materiais mais técnicos. Um acréscimo também em relação à Razer Pro 2, que tinha mais ou menos o mesmo sistema de aquecimento passivo da câmara de impressão, é uma unidade que tem na face posterior, que se trata de um sistema de exaustão para garantir que alguma estabilidade, ou seja, não deixar que no interior da câmara se vá acumulando temperatura e aquecendo de forma descontrolada. Quanto a volume de impressão, mantemos-nos no mesmo que a Razer Pro 2, neste caso da Pro 3 temos 300 por 300 por 300 mm, sensivelmente, de volume. No caso da Plus temos 300 por 300 por 600 em altura, milímetros. Isto acerca da câmara, penso que será tudo. Falando um pouco da plataforma, como disse, aquece até aos 120 graus, temos aqui mais 10 graus do que a Razer Pro 2, se não me engano.
Para além de magnética, é também flexível para facilitar a remoção das peças impressas. Continua, tal como na Razer Pro 2, instalada numa base muito firme. Aliás, toda a mecânica desta máquina é robusta por comparação a outras máquinas dentro da mesma gama de preços de marcas concorrentes. Isto pode parecer um pouco TV Shop ou um anúncio de TV Shop, mas com a diferença de que eu não vou estar aqui a mentir. Eu sinto que era capaz de me sentar ali em cima e ela não mexia. É também todo este sistema que permite à máquina, à marca, assegurar que a impressora consegue imprimir com camadas tão baixas como 10 microns, ou seja, 0,01 milímetros. Sei lá, eu até agora sempre achei isto um pouco exagerado, porque pelo menos a olho nu da nossa experiência, sei lá, abaixo dos 0,06 acho difícil conseguir ver uma diferença, mas pronto, o sistema permite este tipo de estabilidade e garante que a plataforma pode baixar de centésima em centésima de milímetro. Superfície aderente, penso que ainda não falei. A superfície aderente é o Buildtec, é a mesma superfície que já usava na Pro 2. Consideramos que é uma boa superfície em termos gerais, não é uma superfície específica para imprimir PP, não é uma superfície que desde o PLA até uma série de materiais, podendo ou não precisar necessitarmos de utilizar alguns promotores de aderência, seja Dimafix, 3D Lac, Magigu, qualquer coisa, para materiais que sejam mais exigentes, é uma superfície que, em termos de, sei lá, acho que podemos considerá-la mais polivalente e que com PLA, penso que a durabilidade, se tivermos o cuidado de nivelar bem ou de calibrar bem a impressora, vamos ter uma plataforma para mesmo muito tempo com PLA. Por falar em calibrar, outro dos upgrades nesta versão é o nivelamento automático. Então foi instalada uma sonda na cabeça que nos faz o mapeamento da plataforma. Podemos fazer um mapeamento mais simples, com menos pontos, ou um mapeamento com maior número de pontos, para perceber também se não será necessária uma intervenção mesmo mecânica do utilizador para compor alguma torção que ela tenha, algum empenho, mas não sendo nada demais. Então esta probe faz esta leitura no início da impressão, podemos programar para ser só em torno do objeto que estamos a imprimir, em vez de perdermos todo o tempo a mapear toda a plataforma. E desta forma, se houver algum ponto que esteja mais alto ou mais baixo durante a impressão, este vai sendo compensado com o deslocamento em Z da plataforma. Falando agora da cabeça, penso que talvez seja aqui que é mais visível o upgrade da Pro 2 para a Pro 3. Trata-se de uma cabeça um pouco mais pequena, não muito, mas um pouco mais pequena, mais leve, o que melhora a movimentação e permite também este aumento de velocidade que depois vamos ver com o HyperFFF. Não só isso, mas também o conjunto de cabos que existia foi substituído por um flat cable, ou um ribbon cable, ou uma fita, como lhe queiram chamar, que, para além de reduzir o peso e as forças que eram aplicadas na própria cabeça, tornaram muito mais fácil a substituição se algo correr mal e for necessário substituir. É também na cabeça que está a sonda que faz o mapeamento da plataforma para o nivelamento automático.
Continuamos a ter um sistema de elevação eletrónico, mas que neste caso, em vez de ser apenas o hotend, é todo o conjunto do extrusor. O feeder, ou o alimentador, é também substituível em bloco, é um dual gear. Os hotendes são agora intercambiáveis, é o que possibilita também aqui a instalação tão rápida e fácil do Hyper FFF Kit, mas também nos permite ter, sei lá, um conjunto de hotendes destinados a diferentes materiais, com diferentes diâmetros, pronto, aquilo que nos der jeito para simplificar o processo. Nós podemos facilmente trocar de um hotend que usamos sempre para asa e colocar um hotend para imprimir nylon com fibras de carbono, que já tem um nozzle em aço reforçado para resistir ao desgaste e se calhar uma abertura maior, 0,6 por exemplo. É de notar que estes hotendes, quando colocados, ficam bem seguros, não existem folgas aqui, nem nada que possa trazer algumas complicações na impressão. E já agora também o sistema eletrónico, que isso a Raise já tinha acertado desde a Pro 2, pode subir e descer o extrusor da direita, esteja a cabeça na posição que estiver na plataforma. Não temos aqui nenhum sistema mecânico com alavancas que obrigam a impressora a ir a um local em todos os movimentos, subir, descer, pronto. Isso reduz também o tempo de troca de extrusor. No modelo Pro 3 podemos também contar com um assistente virtual de nome Eve. A partir daqui de alguns tópicos, como por exemplo a impressão falhou, são-nos colocadas questões do que é que nós observamos e este assistente vai-nos guiando e vai-nos dando algumas dicas em imagens, vídeos ou códigos QR que remetem para o site, e site que, se alguém já conhece da Raise 3D, tem tutoriais sobre como resolver praticamente qualquer problema na máquina, sobre como trocar qualquer coisa no equipamento, qualquer componente, ou seja, não é uma marca fechada e com segredos de tudo e mais alguma coisa, que para trocar um parafuso é preciso ir para a fábrica e gastar um balúrdio. Para além da Eve ou do Eve, para além de Eve, temos também, desde que instalamos a máquina, desde que abrimos e ligamos a primeira vez, todos os passos com guias em vídeo ou em imagens que nos permitem com grande facilidade fazer todos os procedimentos, seja de calibração, de introdução de filamento, tudo isso tem guias de vídeo naquele ecrã mesmo ao lado onde a gente precisa, sem ter que estar a consultar num computador ao lado. E isso também é uma vantagem. Outra mais-valia é o software, o Idea Maker. Dispensa apresentações. É um software que pode estar programado para ser utilizado de uma forma simples, com a ajuda, por exemplo, do Open Filament Program da Raise 3D, onde vamos buscar logo perfis da maior parte das marcas de filamentos, e carregando esses perfis no Idea Maker conseguimos logo resultados satisfatórios à partida. Isso seria uma utilização do Idea Maker mais superficial, mas para quem quer levar a impressão 3D mais a fundo e configurar pequenos parâmetros para melhorar situações muito específicas, o Idea Maker tem lá opções para tudo. Para além da assistência virtual e de todo este conteúdo online de tutoriais e vídeos e imagens que ajudam a resolver os problemas, o dono de uma Raise pode sempre também contar com a assistência real e humana dos revendedores da Raise, como é o Ponto Z,
que estão bem capacitados para ajudar na resolução de qualquer problema ou avaria que possa surgir com o equipamento e pô-lo a trabalhar em tempo útil. Para acabar aqui as características da Pro 3, ou este resumo, só mais 4 ou 5 características. Temos agora sensores magnéticos na tampa, na porta frontal e na porta lateral, que podemos programar para que provoquem uma pausa na impressão, assim que uma porta é aberta em certos ambientes. Isto mais do que necessário é obrigatório, sei lá, para prevenir que em hyperspeed alguém coloque um braço e saiam dedos a hipervelocidade para todo lado. Continuamos com sensores de filamento na entrada daqueles tubos Bowden. Webcam integrada, como não podia deixar de ser. E aquelas coisas que a Razer já tem há muito tempo. Uma gama muito alargada de materiais com os quais podemos trabalhar, sendo eles da Razer, já tem uma gama bastante alargada e perfis muito bem afinados para impressão no Idea Maker. Penso que em relação ao equipamento em si de stock, a Razer Pro 3, está aqui já um resumo feito das características essenciais. Portanto, se calhar vamos falar então do Hyper FFF e destas velocidades absurdas e até onde é que podemos ir com isto, o que é que nos traz e quanto é que nos custa. Se calhar arrumo já aqui com a parte de quanto é que custa. Custa algum dinheiro, podem ver no nosso site, podem ir lá no final do vídeo. Também nos custará, como é lógico, mais algumas manutenções ou uma maior periodicidade nas manutenções, é óbvio, porque estamos a máquina nas mesmas horas conseguiu pôr-nos cá fora 4 vezes mais peças, portanto é normal que em termos de manutenção essa seja necessária mais cedo. Este kit contém 2 OTENs específicos para a impressão nestas velocidades e nestes materiais. São diferentes dos outros em vários aspectos e podemos distingui-los facilmente pela cor, são estes OTENs vermelhos. Para além disso, temos um calibrador de frequências, que daqui a nada já falamos sobre o que é. Temos uma bobina de cada material, dos 2 que estão agora disponíveis, o PLA e o ABS para Hyper FFF. Virão mais, não se preocupem que virão mais. E temos também uma carta, um envelope com uma carta, onde temos um código ou um campo para raspar, onde está um código que devemos introduzir no site que vem referido nessa própria carta, e a partir do momento em que o introduzimos, teremos acesso ao firmware para atualizar a máquina e a uma espécie de uma licença que fica na pen, e a partir desse momento e ao instalarmos o firmware, toda a instalação do upgrade kit, do Hyper FFF, é-nos assistida com instruções que nos aparecem no ecrã, portanto é tudo bastante fácil. Se alguém tiver dúvidas naquele ecrã, pode continuar a seguir as instruções no site, mas é uma questão de seguir os passos. O primeiro passo será colocar o calibrador de frequências. Este calibrador é colocado no slot do OTEN da esquerda e tratará de medir as vibrações da máquina em várias frequências. Então inicia-se uma deslocação da cabeça em X e em Y, a começar por baixas frequências até altas frequências. Este calibrador faz toda essa medição e gera um fecheiro de calibração de velocidade que nós aplicamos na máquina e logo após esse passo é seguir os mesmos passos que já seguiríamos quando instalamos OTENs novos. Calibrar em Z
calibrar a distância X e Y dos dois. A calibração agora em Z é feita com um processo muito simples de impressão de vários quadrados, de uma peça com vários quadrados, que depois colocamos em frente do ecrã e basta indicarmos qual o quadrado que está a deixar passar luz entre as linhas impressas e a máquina fica calibrada em Z. Depois é feita a calibração X e Y para podermos utilizar a dupla extrusão sem haver desvios entre as partes impressas pelo otente da esquerda e da direita, como é óbvio. São precisamente os mesmos passos que se instalássemos outros dois otentes. Quando finalizamos, passamos a ter então uma impressora que muda-nos graficamente o que está disponível no ecrã e passamos a ter um retângulo que indica este Hyperspeed. No Idea Maker, instalado também a última versão do Idea Maker, temos também a opção de ligar ou desligar o Hyperspeed. Depois de o ter, eu não sei se alguém vai querer desligá-lo, mas principalmente depois de verem a qualidade dos resultados. Mas podemos sempre voltar e, se quisermos colocar um print core normal e imprimir um material mais lento, com paciência, etc., podemos fazê-lo. Se não, ligamos o Hyperspeed e temos perfis para os materiais que já estão desenvolvidos. Tendo o perfil selecionado no Idea Maker, fazemos o slicing ou o fatiamento e temos logo aqui a previsão, enviamos para a impressora, o processo é todo igual. Podemos ver aqui que esta peça, que será esta que eu tenho aqui na minha mão, a impressão estava estimada nestes 4 horas e 10 e alguns segundos. O que me surpreendeu também aqui foi que uma estimativa de 4 horas e 10 no final da impressão e na medição real do tempo foram 4 horas e 11. Acho que deve ter sido a primeira vez e o primeiro equipamento que eu vi que cumpriu tão certinho na estimativa de tempo. Fica aqui um apelo para os amantes de olhar fixamente para a cabeça da impressora enquanto imprime, com aquele ar hipnotizado que já aconteceu a todos, de certeza um pouco no início, que pode ter algumas consequências como tonturas e etc, porque é realmente rápido, chega a ser às vezes um pouco difícil de perceber qual a parte da peça a impressora está de facto a imprimir, se está a fazer um perímetro, se está a fazer um preenchimento, um infill, fica difícil. Deixo-vos com algumas comparações de tempos entre as peças em Hyperspeed e outras que imprimimos sem o Hyperspeed, e ficam as fotografias para verem a qualidade de uma e a qualidade de outra. Todas elas imprimimos sem suportes, foi mesmo para ver só para um efeito de comparação, e acho que dá para perceber a mudança que este kit pode trazer. Aproveito também para dizer que está já aí o programa aberto para quem quiser com a Pro 2 testar também esta mudança para a Hyperspeed. Eu se calhar não diria a Hyperspeed, mas uma duplicação de velocidade, porque tendo agora associado aqui o Hyper a este 4 vezes mais praticamente, se calhar falamos mais de uma duplicação de velocidade, que já é também uma diferença bastante grande. Portanto, para quem tem uma Pro 2, acho que também pode valer a pena esta experiência, e para quem tem uma E2 também acho que vem aí algumas novidades em breve. E pronto, fica aqui o meu agradecimento também para a velocidade. Seria assim que nós, humanos, estaríamos uns com os outros e veríamos os vídeos e consumiríamos entretenimento e produziríamos e trabalharíamos e etc. se tivéssemos um upgrade deste género. Muito obrigado por terem visto este vídeo e vemos para a próxima. Até já.